conversar com alguém e de repente trocou o nome da pessoa? Isso acontece mesmo, viu? Sabe por quê? Fica no vídeo até o final que eu vou explicar por que isso e algumas outras coisas acontecem no nosso dia a dia. Olá, eu sou a Ana Carlota, sou psicanalista, hipnoterapeuta. Não preciso falar isso? Eu acho que não precisa. Não precisa, né? Tá ótimo. Olá, eu sou a Ana Carlota e eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre por que muitas vezes acontecem coisas no meu dia a dia, como trocar o nome de alguém que faz eu passar uma vergonha e depois eu fico me perguntando, nossa, por que eu fiz isso? Tá? Então sejam bem-vindos ao nosso canal. Fica até o final do vídeo pra você entender direitinho. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo, pergunta pra gente que a gente tá aqui pra responder, ok? Até então, Freud acreditava que toda a humanidade tinha plena consciência dos seus medos, sonhos, desejos, conflitos, as regras e as emoções impostas pela sociedade e por nós mesmos. Até que ele percebeu que tinha alguma coisa estranha e que tinha alguns comportamentos e ações que vinham de algum lugar que não era tão consciente assim. E aí ele começou a investigar a fundo. E foi aí, através principalmente da interpretação de sonhos, que ele começou a ter acesso a algo que ele vai chamar depois de inconsciente. Fica aí. Observe a imagem do iceberg. É uma representação de como seria essa divisão que Freud vai fazer, ok? Ele dividiu em 3 classes: consciente, pré-consciente e inconsciente. O nosso consciente é a nossa lógica, a nossa razão. É daquilo que eu pergunto para você e você me responde de forma coerente e pensada. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas memórias curtas ficam ali no consciente. É a menor parte da nossa mente. Pré-consciente vai servir como uma peneira, uma barreira, onde ele vai filtrar o que vem do inconsciente para o consciente e o que iria do consciente para o inconsciente. É o que eu chamo de segurança de porta de boate. Normalmente eu brinco com os alunos quando eu vou dar aula de consciente e inconsciente. Eu costumo dizer que o pré-consciente é o nosso segurança de porta de boate. Ele fica ali, você vai para onde e vai falar com quem? Não pode. Né? Então, brincadeiras à parte, a função do pré-consciente é exatamente trazer essa filtragem, peneirar o que vai e o que fica, porque a função principal dele é proteger o consciente, que seria o nosso ego, para que nós não soframos, tudo bem? E o inconsciente, 95% da nossa mente, é a maior parte dela, é aquela parte larga e profunda do iceberg. Observe na imagem, bem larga e bem profunda, é o que causa o estrago. Tá lá o Titanic no fundo. E muitas vezes é a nossa vida que afunda junto. Por quê? Porque o nosso inconsciente, lógico que ele não faz por mal, mas ele controla toda a nossa vida. Todas as nossas ações, atitudes, pensamentos, até aquele nome errado que eu acabei falando de alguém, não é consciente. Ele vem do nosso inconsciente. E foi isso que Freud descobriu. O que tem dentro do nosso inconsciente? Todos os nossos sonhos, traumas, conflitos, medos. Todos os nossos sonhos, os nossos desejos reprimidos estão ali no nosso inconsciente. Eu costumo dizer que o nosso inconsciente ele é como se fosse um arquivo, um grande arquivo de computador, onde toda a minha história está arquivadinha ali dentro, desde o útero da minha mãe até o dia de hoje, ok? Então toda a minha história está ali, e baseado nessa história ali dentro, os meus comportamentos no dia a dia são gerados. Então, quando eu troco o nome de alguém, por exemplo, é possível que naquele momento, e a gente vai trabalhar possibilidades, porque cada caso é um caso individual, particular, né? Quando acontece isso, observe se a pessoa que você trocou o nome não é alguém que de repente você estava com desejo de falar naquele momento, ou bateu alguma saudade, ou algum gatilho ali, ativou uma memória de raiva, de mágoa, e aí aquele nome veio. E quando o inconsciente joga, possivelmente ele joga exatamente para que você resolva. É como se ele quisesse chamar a atenção para, sabe esse fulano? Resolva a sua vida com o fulano. E aí você pergunta assim para mim, mas eu tenho que resolver minha vida direto com o fulano? Não, de repente você tem que resolver aquilo dentro de você. Você não precisa nem falar com o fulano, né? Então é entender que o nosso inconsciente, ele controla toda a nossa vida. É ilusório acreditar que eu tenho o controle da minha vida conscientemente. Não, eu não tenho. Até que eu faça um processo terapêutico, né? Onde eu vou me conhecer. Porque eu só entendo aquilo que eu conheço. Então, conhecer para aceitar, para transformar.
São 3 passos que eu costumo usar muito com os meus pacientes. Eu só aceito aquilo que eu entendo para transformar pensamentos, ações em relação àquilo. Tudo bem? Então, quando eu entendo como o meu inconsciente funciona, quando eu entendo que ele respeita uma programação de uma vida e vai jogando isso, me jogando em comportamentos repetidos, me jogando em relacionamentos repetidos, aí é por isso que você vai se perguntar, por que eu sempre atraio as mesmas pessoas? Por que eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de gente? Eu tenho o dedo podre? Não, você não tem o dedo podre. Você só está repetindo um padrão de comportamento que está lá no seu inconsciente. Foi isso que Freud descobriu. Aí você vai me perguntar, mas Ana, teria como eu reviver ou trazer à tona todas essas lembranças, essas histórias que estão ali arquivadas no meu arquivo morto do meu inconsciente? Olha, 100% é um pouco complicado, né? Mas a gente consegue trazer bastante coisa de lá através de sonhos, através de desenhos, através da análise, né, terapêutica. O processo de autoconhecimento é exatamente acessar esse baú, né, mergulhar nesse iceberg para conhecer a base dele. Lógico que é um processo de uma vida, não se descobre. Eu costumo dizer que terapia não é miojo, 3 minutos tá pronto. Não. Terapia é um processo de autoconhecimento para uma vida inteira. Mergulhar no profundo para conhecer a base do meu iceberg pode ser um processo de uma vida inteira. E pode ser apaixonante, mas lógico que você vai se deparar com algumas dores, alguns traumas. Como que eu acesso e lido com isso? O processo terapêutico, ele traz para você alguns recursos, algumas ferramentas que você vai conseguir usar isso para conseguir se libertar de dores, liberar seus desejos reprimidos e resolver os seus conflitos pendentes. Se você se identificou com esse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre isso, se você viveu alguma experiência parecida ou que você fica se perguntando de onde vem determinado comportamento, comenta aqui, compartilha, curte o nosso vídeo. Esse vídeo é meu, esse vídeo é seu. Vem comigo que a gente vai descobrir junto e identificar muito do nosso próprio inconsciente.